Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou novo aqui na plataforma, decidi fazer esse vídeo para falar um pouco da minha experiência em relação à viagem para os Estados Unidos em tocante à locação de veículos. Sempre quando eu vou viajar, eu e minha esposa, nós fazemos os planejamentos de viagem, ela fica um pouco com a parte de hospedagem, de roteiro, e eu fico com a parte de voos, essa logística de locação de veículo, translado e etc. E aí, eu fazendo esse processo de locação de veículo aqui no Brasil ainda, de um carro para pegar no aeroporto de Miami, eu fiquei um pouco aflito com essa questão de calção, com essa questão da língua também. Quando chegar, o pessoal oferecer outro serviço, tentar empurrar outro serviço e acabar ser possivelmente enganado, e em questão de pedágio. E aí, andar de carro nos Estados Unidos é quase que essencial, né? Miami é pensada para carro, aquela região toda. Então, e outra coisa, Uber tem também, mas acaba que o valor não compensa. Então é bem melhor você locar o carro para ficar mais cômodo, certo? Então o que acontece? Ao chegar no aeroporto, voltando um pouco, eu viajei um pouco aflito, né? Com toda essa situação que eu falei antes, por essa dificuldade. Eu optei por locar o carro pelo aquele aplicativo Rent a Car, onde tem várias locadoras e várias opções de carros. Eu escolhi a Alamo, porque pelas pesquisas que eu vinha fazendo, a Alamo, ela oferecia aquele serviço de tote. Você chegar lá, tem aqueles totens que você consegue, de autosserviço, né? Que você consegue você mesmo chegar, não precisa falar com ninguém. E aí, para tentar eliminar as possibilidades da dificuldade da língua, como também a questão de empurrar algum tipo de serviço que não era o desejado e também não estava dentro do orçamento. Então, o que acontece? Ao chegar em Miami, descer do avião, faz a parte da imigração, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, e pega a mala e em seguida segue para a locadora. Você vai pegar um metrô que tem dentro do aeroporto, chamado Mia Move. É autoexplicativo, não tem dificuldade, é fácil. Você pega esse metrô, vai esse metrô vai para uma parte mais distante de onde você chegou, que é um outro bloco do aeroporto, onde lá é a parte de locadoras. Quando ele chega lá, que ele abre, você já chega num salão grande onde tem várias locadoras. Tem a Alamo, tem a Hertz, tem a Stix e outras, certo? E aí você vai chegar, no meu caso, me dirigi à Alamo e procurei os totens da Alamo, para ser mais autoexplicativo, mais rápido, como eu vinha pesquisando. E um pouco continuava aflito por essa questão do calção, né? Algumas pessoas falavam que o calção era $200, outras falavam que era $100. Fui preparado, mas queira ou não queira, um calção desse no cartão já deixa você um pouco meio que desestabilizado, porque você precisa de limites, né? Para utilizar, até por questão de urgência na sua viagem. Então, ao chegar ao totem, eu tive a surpresa de 60% dos totens não estar funcionando, certo? Mas não tinha fila, não tinha nada. Eu consegui algo que estava funcionando e, pasmem, não consegui concluir no totem. Dava erro. Eu colocava a carteira do motorista, eu colocava os dados, o número de reserva, mas quando chegava no momento do cartão de crédito, dava erro. E aí eu e minha esposa, assim, um pouco aflito, fomos para a fila. A fila lá basicamente parecida com a de um banco. Você fica na fila e os guichês na frente com os funcionários aguardando para fazer o procedimento. E assim nós fizemos. Fomos para a fila, aguardamos, ficamos um pouco aflitos, porque tinha você notava alguns funcionários melhores, outros mais burocráticos, em relação a mais rápido, a língua, tudo. Então a gente teve a sorte de pegar uma atendente lá que falava português, portanhol, né, na verdade, foi bem fácil, assim, Deus foi bom com a gente e deu uma atendente que foi bem mais rápida. E aí, com essa atendente, nós fizemos conversamos com ela, explicamos o que queríamos. Ela só fez pedir a minha habilitação, o número da reserva e o cartão de crédito para calção. E aí, explicando, o cartão de crédito, ele tem que ser no seu nome, tem que ser do titular da reserva. Sua carteira de motorista tem que ser a física, certo? E aí, entreguei a ela fez o cadastro, botou meu cartão de crédito, e aí, para minha surpresa, o bloqueio foi de $1. No momento que aconteceu isso, eu olhei para minha esposa, a gente trocou olhares, de surpresa, uma surpresa boa, que foi apenas de $1. E aí, fez esse calção de $1,
porque ela explicou que era apenas para ativar o cartão, que qualquer tipo de uso posterior, de cobrança, ela vem posterior. Cobrança essa de pedágio, de alguma avaria no carro, enfim. E aí, não pediram o tal do PID, que geralmente o pessoal diz que pode pedir, né? Quem vai para lá tem que fazer esse PID, que é um complemento da carteira, enfim, não pediram. E foi só a carteira do motorista e aí ela me deu o contrato. Nós seguimos para o nosso carro, fomos para o elevador, descemos e chegamos num salão onde tinha vários carros. E aí eu fui para a área dos esportivos, que era o que eu tinha escolhido, e tinha várias cores, eu escolhi o carro de forma muito tranquila. Saí, tem um guichê para sair, um outro guichê onde uma cancela, que você passa, ele apenas pede novamente sua habilitação e o contrato. Olha, ativa o pedágio, né, que você tem e pode seguir. Fala rapidamente de pedágio. Pedágio, isso foi um dos motivos de eu escolher a Alamo, foi que o pedágio ele é embutido no preço, certo? Então, se você usar pedágio, você paga $5 pelo dia que usar e mais o pedágio que você usar. Um exemplo, se eu usei um pedágio no dia, eu vou pagar $5 mais aquele pedágio. Se eu usar 10 pedágios, eu vou pagar os $5 mais os valores de 10 pedágios. Gira em torno, um pedágio pelo outro, aí gira em torno de 40 centavos de dólar, tem uns que é 60 centavos de dólar, tem um que é $1 quando vai a Orlando, enfim. E aí, foi um dos motivos de eu ter escolhido a Alamo. Em relação quando eu não fui no totem, que deu problema, tive que ir no guichê, em relação a empurrar serviço, não teve. Ela não tentou empurrar nenhum serviço, nada. Meu contrato de locação, eu não coloquei nada além do obrigatório. O que tinha lá no aplicativo, que era obrigatório, que eu não podia retirar, foi o que eu fiz. Eu não coloquei cobertura terceira, essas coisas, eu não coloquei. Nada contra, é um serviço até melhor, dá mais segurança, mas não estava dentro do meu orçamento e eu meio que assumi esse risco. Mas para andar nos Estados Unidos é tudo muito tranquilo. Então, quanto a isso aí, eu fui tranquilo e deu tudo certo. Não tentou empurrar nada de serviço, nada, não aconteceu nada. Certo? Em relação à locação, o valor de locação, um valor dentro da média, bem mais barato proporcionalmente do que aqui no Brasil. Certo? Em relação à questão de combustível, tem a opção de você pagar para pegar, você pega o carro com o tanque cheio. Tem a opção de você pagar lá para entregar o tanque do jeito que quiser. Mas eu optei por abastecer mesmo lá nos Estados Unidos, no posto. A experiência de abastecer, né, aquela coisa toda, além de eu ter estudado muito como é. É tranquilo, você chega no posto, você tem duas opções. Uma opção é você ir até a conveniência que tem no posto e deixar lá o exemplo. Eu vou abastecer, não sei quanto vai pegar, vou deixar $100, você vem, abastece, depois volta lá, ela consegue saber na bomba. Se deu $80, ela lhe dá o troco, certo? E a outra opção é você colocar o cartão de crédito na máquina, na bomba, na própria bomba, bota o cartão de crédito, digita a senha, abastece, quando terminar, a quantidade que você abasteceu vai entrar no seu cartão de crédito de forma muito tranquila. Dirigir em Miami é muito tranquilo. Tudo muito autoexplicativo, fácil, bem sinalizado. Basta você usar o seu GPS do seu celular normal, que não tem problema. E celular você tem a opção inclusive a locadora também oferece essa opção de GPS, para você pagar a parte, mas eu não fiz. Celular você tem a opção, se seu plano no Brasil já pegar lá, ou então de quando você comprar pelo Brasil esses planos que o pessoal vende, né? Quando você chega, você já ativa nos Estados Unidos esses planos, esses chips virtuais, né? Desses celulares hoje em dia, e é muito tranquilo. Então o GPS lá você andando é muito tranquilo. Eu fiz a opção de locar o carro. Minha primeira locação foi apenas 2 dias. Então eu loquei e entreguei depois de 2 dias em um outro local, não era na mesma locadora. Por quê? Porque eu precisava entregar em Miami Beach, porque onde eu usei o carro para fazer a rota de Miami completa, conhecer tudo, e depois eu fiquei em Miami Beach, não precisaria mais de carro. E aí eu entreguei o carro, para não ter aquele custo, e também questão de estacionamento, porque em Miami Beach, em Miami no geral, o estacionamento não é tão barato. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, um pernoite que eu paguei foi algo em torno de $21 no estacionamento em Miami Beach. Em Miami mesmo, quando eu fui visitar, o dia todinho que eu passei, eu paguei em torno de $40, se eu não me engano. Algo em torno disso aí. Então, assim, é um pouco pesado essa questão de estacionamento. Mas mesmo assim, isso é o valor quase que de um Uber se você for pegar lá nos Estados Unidos. A devolução do carro, como eu estava falando, eu não devolvi no aeroporto. Eu devolvi em outro local. Era receber no aeroporto e devolver em outro local. Quando se trata de devolver em outro local, essa devolução aconteceu em Miami Beach, num local indicado pela locadora, que era um estacionamento de garagem.
Então você sobe no estacionamento, eu senti um pouco de dificuldade, porque na hora que já era noite, era 8h30 da noite quando eu fui deixar. Quando eu deixei o carro lá, no local tá lá bem sinalizado, o Álamo, eu não sabia onde deixar as chaves. E aí, depois de muita busca, a gente passou lá mais de quase 1 hora, eu e minha esposa quebrando cabeça, a gente achou que quando desceu do estacionamento de garagem a pé, lá embaixo tem uma caixa de ferro, onde você consegue botar essa chave, joga dentro, uma urna. Você joga dentro e não tem mais como retirar. E assim fiz. Uma dica é quando você pegar o carro, você fazer uma filmagem geral do carro, certo? Para qualquer tipo de problema futuro você tem como comprovar. E na entrega também, nessa modalidade principalmente, que não tem ninguém para receber, você faz uma filmagem geral do carro. Então eu entreguei o carro lá. Após eu fui locar o carro novamente, que era um outro carro, depois de alguns dias, para eu ir para Orlando. E assim eu fiz. Fui até novamente ao aeroporto de Miami e fiz essa locação lá. Eu achei mais confortável fazer lá. E foi da mesma forma. Eu nem fui mais para Totem, já fui direto para a fila. Fui recebido por uma pessoa no guichê onde falava o famoso portanhol. Foi muito rápido, do mesmo jeito, o mesmo calção de $1. E assim eu fiz uma locação de um carro de uma outra categoria maior, porque eu precisava fazer essa viagem até Orlando. Essa viagem de Orlando é muito tranquila. A pista é muito boa, a I-95, se eu não me engano. Muito tranquila. N95, eu acho, alguma coisa assim. Muito tranquila, tem muitos pedágios, é onde teve mais pedágios, tem vários pontos de alimentação pelo meio, e aí eu cheguei em Orlando. Andar em Orlando é fácil tanto quanto Miami, inclusive eu acho que mais fácil até. Tem mais opções de estacionamento, eu notei que tem mais opções para estacionamento, e a entrega do carro em Orlando eu já fiz diferente, já foi a entrega no aeroporto, que aí foi muito tranquila. Chega no aeroporto, no mesmo local. Como eu peguei o carro em Miami, o aeroporto que eu estava entregando é de Orlando. Mas muito tranquilo. É um local também onde é só carros de locação. Você chega, já tem um rapaz esperando, onde ele recebe o carro, já dá uma olhada, diz a você que tá ok, você vai embora e pronto. Aí você também recomenda você fazer umas fotozinhas, uma filmagem, embora tenha uma pessoa olhando, mas é bom fazer para se garantir. Certo? Então essa foi a minha experiência de locação de veículo. Não tem nada de complicado, não é bicho de 7 cabeças. É fácil. O valor foi de $1, pelo menos por essa locadora Álamo, que eu relatei a vocês, foi o valor de $1, eu fiquei até surpreso, como eu falei no início, e depois, quando eu já estava no Brasil, foi que veio as cobranças dos pedágios, veio no cartão de crédito, tudo muito explicado, de fato foi cobrado apenas o que disseram, e o carro é excelente, certo? Todos os carros novos do ano, então minha experiência foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder se inscrever no canal, se inscreva. Eu vou ficar grato, até porque eu estou aqui iniciando e quero poder fazer mais vídeos para vocês. E queira ou não queira, isso não deixa de ser um incentivo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.